Então, vamos entender agora um pouco, já que eu falei um pouco sobre a função das organelas, de uma forma bem resumida. A membrana celular, pessoal, ela é a fronteira, né, entre o meio intracelular e o meio extracelular. Eu já falei aqui que toda célula está inserida em um determinado meio, né? Seja com grande quantidade de água, um meio aquático, um meio com pouca quantidade de água, meio com baixa quantidade de água. Agora, dentro do meio extracelular, né, a gente tem uma grande concentração de água. Então, o meio extracelular, o meio intracelular, né, tem uma grande concentração de água. E o meio extracelular, ele tem uma concentração que pode variar. Por exemplo, nossos tecidos no meio externo, como são os indivíduos terrestres, essencialmente terrestres, nós temos uma baixa quantidade de água, né, ao nosso redor. Mas no nosso meio intracelular, nós temos grandes concentrações de água, né, no nosso organismo, mesmo nos organismos terrestres. Então, a membrana celular, ela busca manter o equilíbrio para cada indivíduo desse meio intracelular e do meio extracelular. E essa manutenção do equilíbrio é traduzida dentro da fisiologia por uma palavra chamada homeostase. Então, homeostase é a busca do equilíbrio, né, que os organismos e as células, essa comunidade fundamental do organismo, comunidade básica do organismo, busca para se manter viva no meio em que ela está inserida, né? Então, isso é que a gente chama de homeostase, ou homeostasia, né? A gente vai falar muito dessa palavra dentro do processo fisiológico, dentro da disciplina de fisiologia. Então, a membrana celular, ela é a estrutura básica, né? Ela funciona como um mosaico fluido que desempenha 4 funções. Mosaico fluido, por quê? Porque ela não é uma estrutura rígida, né? Ela tem uma mobilidade. Essa mobilidade faz com que a célula consiga se deslocar no seu meio. E esse deslocamento da célula no meio pode ser potencializado, melhorado pelas funções acessórias dessa membrana, estruturas acessórias da membrana, como o exemplo que eu falei para vocês. Os cílios e os flagelos potencializam a maneira como a célula tem de se movimentar no meio em que ela está inserida. Então, os cílios e flagelos nada mais são do que projeções da membrana celular que auxiliam e têm função nesse deslocamento da célula no meio. Então, vocês precisam entender como ela sendo uma estrutura fluida, ela não é rígida, ela tem mobilidade. E essa mobilidade justamente facilita tanto o deslocamento quanto a entrada e saída de substâncias de dentro da célula para fora da célula e de fora da célula para dentro da célula. Então, portanto, se eu fosse resumir 4 funções básicas para a membrana celular, a gente poderia resumir nessas 4 aqui. Compartimentalização, que é a primeira função, ou seja, o que é a função de compartimentalizar? A membrana celular, ela tem a função de delimitar a estrutura, né? Então, ela realiza a compartimentalização, ela compartimenta cada estrutura, cada organela dentro dela, né? O núcleo celular está compartimentalizado, e a gente viu, né, como essa compartimentalização pode ser feita numa célula eucarionte quanto numa célula procarionte, né? Na célula eucarionte, essa compartimentalização ela é muito mais intensa, porque dentro da célula também existem pequenos compartimentos, que são justamente as organelas citoplasmáticas, né, ou intracelulares. Então, a mitocôndria é um determinado compartimento, que é rico em substâncias, e dentro das mitocôndrias também possui um líquido mitocondrial com substâncias dentro da mitocôndria, né, que realizam funções. Então, é um microcompartimento, é um compartimento dentro de uma estrutura que é a célula, e assim por diante. Os ribossomos são outro compartimento, né? As vesículas secretoras são outro compartimento, o núcleo é um outro compartimento. Então, a função da membrana é justamente principal, é realizar essa compartimentalização, dividir as células em diversos compartimentos, né, para que esse funcionamento seja feito da forma melhor possível.
né, e potencialize o funcionamento celular. Então, a segunda função da membrana celular é promover o transporte de substâncias pela membrana, ou seja, aquilo tudo que entra... Oi? A Ana Carolina está perguntando se alguma doença pode afetar a velocidade, se alguma doença pode afetar a mobilidade da membrana. Pode, claro, né? Várias doenças podem afetar. Por exemplo, quando a gente fala de doenças neuronais, a gente vai exemplificar mais lá na frente, doenças neuronais têm relação também com aumento da permeabilidade na membrana celular. Por exemplo, ao entrar mais sódio na membrana da célula, essa célula se despolariza mais rapidamente. E a despolarização no sistema nervoso pode gerar problemas de locomoção, por exemplo. Então, diversas doenças podem afetar a função da membrana celular, aumentando a capacidade de saída e entrada de substância e interferindo na regulação. Mas isso vai ficar mais para frente, para a gente entender melhor. Primeiro, vamos entender o básico, mas a pergunta dela é pertinente porque, sim, as doenças podem afetar a alteração no funcionamento da membrana da célula, tá? Agora, primeiro vamos entender o básico, para depois a gente aplicar esse conhecimento básico, né? É assim que funciona o processo de aprendizagem. Primeiro a gente entende o que é básico, para depois ir construindo o entendimento mais complexo, né? Como o exemplo que eu falei para vocês. Na fisiologia, antes não se sabia da existência da célula, portanto, as hipóteses que existiam para o processo de reprodução dos organismos eram as mais absurdas possíveis. Mas só eram absurdas, só passaram a ser absurdas quando se começou a entender a base do conhecimento, como é que isso é possível acontecer, né? Sem entender isso, achava que era possível, né? A criação de organismos complexos, como ratos, a partir de estruturas inanimadas, como tecido, roupas e trigo, né? Enfim, então, vamos entender o básico primeiro. Então, a terceira função da célula, da membrana celular, é justamente o processamento e transmissão de informação. Então, a gente vai ver que muitas células têm uma função importante. A membrana celular, ela promove a propagação da informação, como a célula nervosa, a célula muscular, elas são muito importantes. A membrana tem um papel fundamental para promover a transmissão de informação. Um quarto função é justamente a organização de reações químicas, né? Ou bioquímicas, né? As reações químicas que regulam a vida, né? E a membrana celular, elas também promovem a organização de reações bioquímicas na membrana celular para favorecer, por exemplo, a entrada de substâncias dentro da célula. Por exemplo, um exemplo bem clássico disso, a insulina. Né? A insulina é um hormônio, né, que é produzido, a gente vai ver lá nessa disciplina, que vocês vão ver lá com o professor Érico, quando ele estiver falando. A insulina é um hormônio que se liga à membrana de determinadas células do organismo para facilitar a entrada da glicose na célula. Então, se você não tem a insulina presente, a glicose não consegue penetrar em grandes quantidades de células dentro do organismo. Então, o que é que faz? A insulina, a ausência da insulina ou a diminuição da sua secreção promove um acúmulo de glicose no sangue, né? Que é a hiperglicemia. Isso é um processo que altera o funcionamento do organismo. Então, é um processo não fisiológico. O que é que o organismo deve fazer? Ele deve retirar a glicose do sangue e jogar essa glicose dentro das células. Quem faz isso? Justamente a insulina, porque a insulina se liga a um receptor na membrana celular que faz com que a glicose possa entrar na célula. E ao entrar na célula, ela sai do sangue, que é o meio extracelular, e vai para dentro da célula, o meio intracelular. E com isso, os níveis de glicose são regulados, né? Então, essas reações químicas que favorecem o funcionamento celular também é uma função desempenhada pela membrana da célula. Se não houver receptor para insulina na membrana da célula,
a glicose não entra nela. E não entrando glicose, a glicose é a fonte de energia para a produção de ATP, que é uma das principais substâncias energéticas fabricadas pela célula. E aí você tem uma desregulação do mecanismo fisiológico. Certo? Isso aí a gente vai detalhar ao longo da disciplina. Então, para entender a fisiologia celular, pessoal, vamos compreender a base, que é a membrana, né? Então, a membrana é aquela estrutura que delimita. Então, se eu estou vendo aqui, ó, essa célula, né, uma célula eucarionte, tomando como exemplo, mas a célula procarionte também tem uma membrana muito semelhante a essa aqui, né? Estruturalmente é muito semelhante. A gente vai ver que essa membrana ela é formada por um mosaico fluido. Olha o que é o mosaico fluido que a gente está falando. Isso aqui só foi possível entender com o advento da microscopia eletrônica. A microscopia óptica, a gente só vê a membrana por uma pequena linha. Se vocês já estão vendo a histologia, né? Vocês vão ver diversas células no microscópio óptico, vocês só vão ver uma linhazinha que delimita a estrutura da membrana, internamente com o núcleo, se ele for corado, né? E algumas estruturas citoplasmáticas, que podem ser vistas também dentro da célula. As organelas, que são estruturas menores, e o detalhamento da membrana celular, ele só foi possível ser compreendido com o advento da microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica é que possibilitou entender como é que a membrana é formada. E aí foi proposto por pesquisadores, né, Davison e Daniele, que foram pesquisadores que entenderam a estrutura da membrana celular como um modelo que eles fizeram analogia com um sanduíche, um modelo de sanduíche. Por que sanduíche? Porque essas substâncias, essas bolinhas aqui rosa, né, representadas, elas representam os grupamentos fosfato da membrana. Então, as moléculas de fosfolipídios são essas bolinhas aqui, os grupamentos fosfato, e essas perninhas aqui, ó, esticadas, são os lipídios, são as moléculas de lipídios. Como elas estão aderidas, né, são chamadas de fosfolipídio. Lipídicas são essas substâncias aqui, enquanto que os grupamentos fosfatídicos são representados por essas pequenas esferas aqui. Vejam que aqui, ó, a gente tem em azul, representa o meio extracelular. Tudo que está azul aqui, ó, representa o meio extracelular. O que está em amarelo claro é o meio intracelular. Então, se a gente for ver aqui, ó, dentro da célula, meio intracelular, fora da célula, meio extracelular. Então, quem delimita o meio extracelular do meio intracelular é justamente a membrana celular. E ela é composta como esse modelo de sanduíche. Vejam por quê, ó. Porque os grupamentos fosfatídicos estão voltados para o meio extracelular, enquanto que os grupamentos lipídicos estão voltados para o meio de dentro da membrana, né? Tanto aqui, ó, os fosfatos estão voltados para o meio extracelular e os fosfatos aqui de baixo estão voltados para o meio intracelular. O amarelo é o intracelular, dentro da célula. Então, vejam que no meio dessas estruturas tem grupamentos lipídicos. Dentro daqui tem grupamentos lipídicos. Então, aqui, ó, como modelo de sanduíche proposto, isso aqui, os grupamentos fosfatídicos seriam como se fosse o pão de cima, o pão de baixo. E os grupamentos lipídicos seriam o recheio do sanduíche, né? A carne, vamos supor. Então, esse modelo de sanduíche significa que nessa porção superior e na porção inferior, né, que está em contato com o meio intracelular aqui embaixo, né, e extracelular aqui em cima, existem os grupamentos fosfatídicos. E no meio desses dois existem os grupamentos lipídicos, ou seja, as moléculas de fosfolipídios, elas assumem esse posicionamento justamente, não é o acaso, né? Eles têm uma explicação para isso. Por quê? Ora, eu falei para vocês que o conteúdo intracelular, ele é muito rico em água, como também o conteúdo extracelular também é muito rico em água, né? Dentro da célula, do ambiente em que o organismo vive. Então, vejam que isso aqui, ó, significa que se essas substâncias estão em contato direto com o meio extracelular e essas substâncias, que são os grupamentos fosfato, elas estão em contato com o meio intracelular, essas substâncias precisam ter uma característica bioquímica que é chamada de
hidrofilia, né? Ou seja, elas são substâncias hidrofílicas, que têm afinidade pelas moléculas de água. Enquanto que as substâncias que estão aqui no centro, elas são substâncias hidrofóbicas. Ela repele as moléculas de água. Então, por que então que os grupamentos fosfatídicos eles se localizam nessas porções mais externas e nas porções mais internas? Justamente para que eles não repelam, né, não afastem as moléculas de água. Enquanto que os grupamentos lipídicos eles têm que estar para o interior da membrana, né, aqui com a estrutura toda da membrana, porque são substâncias hidrofóbicas. Então, por isso que essas substâncias, elas assumem esse posicionamento, tá? Para facilite o mecanismo de troca de água, tanto do meio extracelular para o meio intracelular, quanto do meio intracelular para o meio extracelular. Então, isso é fundamental, o entendimento dessa organização, certo? Além disso, além dessa organização no modelo sanduíche, observou-se também, com a microscopia eletrônica, que as células, a membrana celular também possui proteínas. Isso tudo aqui são proteínas, né? Essas aqui, que são do tipo integrais. O que é uma proteína integral? É aquela proteína que passa toda a membrana da célula. Ela passa de um polo a outro. Então, se aqui a gente considera como o polo externo da célula, que está em contato com o meio extracelular, esse aqui é o polo interno da célula. Então, quando a proteína ela ultrapassa toda essa estrutura do polo externo ao polo interno, elas são chamadas de proteínas integrais, né? As proteínas periféricas são aquelas que não ultrapassam completamente o polo, ou elas estão no meio intracelular, ou elas estão no meio extracelular, mas elas não atravessam completamente a membrana celular. Então, aqui tem dois exemplos de proteínas integrais, aqui um outro exemplo de proteína integral, só que essa proteína integral aqui, ó, no meio dela tem uma abertura, né, que são canais por onde substâncias vão passar, substâncias do meio intracelular para o meio extracelular, quanto do meio extracelular para o meio intracelular. Então, essas substâncias, elas passam por essas proteínas, já que algumas delas não conseguem passar pelos poros da célula, né? Então, algumas substâncias conseguem passar diretamente pelos poros, por essas estruturas aqui. Exemplo, água, os gases, né, o oxigênio, o CO2, eles conseguem passar pela membrana celular aqui. Mas outras substâncias mais complexas, como o sódio, potássio, magnésio, flúor, diversas substâncias químicas, eles só passam de um meio para outro se eles passarem por proteínas integrais de canais, que são essas aqui, né? Então, vejo que além dos fosfolipídios, a membrana também é formada por proteína, né? E essas proteínas, muitas vezes, estão aderidas a ela, na própria membrana, carboidratos, que são açúcares, né? Então, a membrana, tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular, ela é formada também por outras substâncias, como proteínas, carboidratos, né, e fosfolipídios. O principal componente da membrana são os fosfolipídios, mas também dentro da membrana existem proteínas, né, que são integrais e periféricas. Além disso, né, internamente, você tem estruturas filamentosas aqui que fazem parte do citoesqueleto, que dão a estrutura, né, para sustentar todas essas estruturas aqui, que são chamadas de proteínas e carboidratos e fosfolipídios da membrana. Então, esse citoesqueleto é como se fosse a estrutura que sustenta a membrana celular, né? São filamentos de substâncias que dão sustentação, e por isso são chamados de citoesqueleto, é como se fosse o esqueleto, entre aspas, né, da célula, certo? Então, é dessa forma que a membrana celular se organiza bioquimicamente, né? Então, ela é formada por fosfolipídios, proteínas e carboidratos. Então, ela é fosfolipoproteica, essencialmente, né? E carboidratos com menor quantidade dentro da membrana, no meio extracelular. Essas bolinhas aqui são representantes dos carboidratos. Deu para entender essa estrutura básica da membrana? Professor,
Oi? O senhor pode explicar de novo essa parte de que as proteínas periféricas são ligadas não covalentemente a Como? proteínas integrais? Está escrito Tá, ali. as proteínas, elas podem ser do tipo integrais. Quando é que é uma proteína integral? Não, na parte da ligação que está escrito, as proteínas periféricas são ligadas não covalentemente. O que isso quer dizer? A covalência é em relação a cargas elétricas. A gente vai falar isso um pouquinho mais lá na frente, sabe? Eu não quis dar tanta informação aqui para não complicar, mas a covalência está em relação com as cargas elétricas que se ligam a determinadas proteínas. Por exemplo, a gente vai ver que no meio extracelular há um acúmulo de cargas elétricas positivas e no meio intracelular um acúmulo de cargas elétricas negativas. Por quê? Porque aqui, no meio extracelular, existem fatores que fazem com que as cargas positivas se acumulem aqui e cargas negativas se acumulem aqui. Em determinado momento, essa alteração na valência dessas cargas elétricas, ela se altera. Né? E aí, aqui fica mais negativo e aqui fica mais positivo. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Não vamos dar tanta informação assim, senão vocês começam a achar, isso é muito difícil, eu não vou aprender nunca e tal, e não é difícil, né? Basta você entender e ler, né, pessoas? Também, se vocês não lerem, você pode até entender um pouco a explicação aqui, mas se depois vocês não começarem a ler e associar o que foi falado, a leitura de vocês, isso vai ser dissipado pelo cérebro. O cérebro não considera aquilo como uma informação relevante e vocês esquecem. E aí o trabalho é perdido, né? Então, vamos devagar para que, à medida que a gente for falando, vamos acrescentando mais informações, tá? Por enquanto, guardem essas informações. Então, o entendimento em relação ao transporte da membrana, que a gente viu que transporte da membrana é uma função fundamental, ou seja, ela regular tudo que entra e sai dela. Por quê? É a partir dessa regulação que ela mantém o equilíbrio. E o que é o equilíbrio, que eu falei para vocês, é traduzido por uma palavra chamada homeostase, né? Que é o equilíbrio dinâmico entre o meio intracelular e o meio extracelular. Então, esse equilíbrio ele tem que ser buscado constantemente pela célula e pelo organismo. O organismo ele é constituído por diversos tipos celulares. Quando a gente fala de um organismo multicelular, né, pluricelular, quando a gente fala de um organismo unicelular, ele torna-se mais fácil esse entendimento, né, porque a gente está falando de um tipo de célula em relação ao meio. Agora, imagine um organismo como o dos mamíferos, né, que dentro da escala evolutiva são os organismos mais aperfeiçoados, né, que surgiram mais tardiamente no planeta, mas que se aperfeiçoaram ao longo do processo evolutivo. Eles têm diversos tipos de células, e que esses diversos tipos de células têm que estar em equilíbrio com o ambiente em que ele vive. Tá? Então, para que isso seja possível, as células elas precisam ter capacidade de regular e manter esse equilíbrio de acordo com cada função que ela desempenha. Né? Então, cada tecido, grupo de tecido, que é formado por diversos tipos celulares, eles têm que ter uma capacidade de se manter em equilíbrio com o meio. Se esse equilíbrio é quebrado, isso altera o funcionamento da célula. Consequentemente, altera o funcionamento do organismo. Né? E aí você vê, as alterações podem gerar doenças, patologias, né? Alterações podem gerar doenças e que podem ser irreversíveis e podem levar à morte do organismo. Né? Então, para que esse organismo viva por um tempo longo, ele precisa estar em equilíbrio. E esse equilíbrio é determinado pela o que a gente chama de homeostase. Como é que ocorre a homeostase? De diversas formas. Né? Para isso, essa homeostase, para ela manter esse equilíbrio, a célula manter esse equilíbrio, a membrana celular ela desempenha uma função que é de transporte, ou seja, de regular o que vai entrar e o que vai sair da célula. Né? E dessa forma, ela consegue
manter esse equilíbrio. Então, o primeiro mecanismo de transporte que a gente precisa estudar, que com certeza vocês já viram em algum momento da vida de vocês, de estudante, é a osmose, né? Então, a osmose nada mais é do que o movimento de água por meio da membrana em favor do gradiente de concentração de soluto, né? Se eu falar só assim, muitos não entendem nada do que está escrito aí, né? Não conseguem entender o que está escrito aí. Mas se a gente facilitar esse entendimento, eu acredito que a maior parte vai conseguir entender. Então, movimento de água, ou seja, a água ela precisa passar de um meio para outro meio. Que meio é esse? Que meios são esses? Olha, o meio intracelular é aquele meio que eu acabei de falar, o que está dentro da célula, intra, dentro, né? Extra, fora. Então, o meio extracelular é esse meio que está fora da célula. O que está dentro da célula é o meio intracelular. Então, quem é que está regulando o meio extracelular do meio intracelular? É a membrana da célula, né? Então, ela delimita, portanto, o que vai entrar na célula, ou seja, se ele vai entrar, a substância vai entrar, vai sair do meio extracelular para o meio intracelular. E também regulamenta o que vai sair da célula, ou seja, o que está dentro da célula vai para fora da célula, né? Então, esse movimento, ele é regulado pela membrana celular. Então, se a gente fizer aqui, ó, um experimento bem simples, né, que vocês podem fazer em casa mesmo, com pó de café, vocês podem fazer esse experimento. É uma coisa muito simples para entender isso, né? O que é? Ora, se você tem um meio ou água e sal, né? O que esse experimento está mostrando aqui? Ó? Uma célula, né? Que aqui, óbvio, essa célula está amplificada aqui, né? Essa célula aqui é a hemácia, né? Uma célula sanguínea, um glóbulo vermelho. Todo mundo já ouviu falar dessa célula, né? Hemácia ou eritrócito, né? É uma célula sanguínea, uma célula que está dentro do sangue da gente, de qualquer mamífero, qualquer réptil, qualquer peixe, né? De um organismo vertebrado. Então, essa estrutura aqui é uma única célula, foi ampliada aqui, óbvio, para vocês entenderem, né? Não existe uma hemácia desse tamanho proporcionalmente a esse Becker, né? Mas imagine que você colocou hemácias, um pouco de sangue, né, dentro de uma solução, né, que aqui está representado por verde, né, que a gente chama isotônica, né? O que é uma solução isotônica? É uma solução que tem água e tem soluto. Tônico quer dizer soluto, né? Iso, igual. Igual concentração de soluto. Então, igual a quê? A concentração de soluto presente dentro dessa célula aqui, dentro da hemácia, ou seja, quando se ultrapassa a membrana da célula aqui, né, é igual à concentração de soluto que está na solução, que ela está aqui. Então, ó, veja se eu estou vendo esse meio. Imagine aqui que eu peguei essa membrana aqui, ampliei essa membrana celular. Então, essa estruturazinha aqui, ó, é a ana da célula, né, que possui aquelas características que eu acabei de falar para vocês. Elas possuem fosfolipídios aqui, os grupamentos fosfatídicos aqui, né, e os grupamentos fosfatídicos aqui, no meio os grupamentos lipídicos. Entre esses grupamentos fosfatídicos e lipídios, a gente tem diversos tipos de proteínas, carboidratos aqui, com aquela constituição que eu acabei de mostrar no slide anterior. Então, imagine agora o que é que vai acontecer quando eu coloco uma célula numa solução isotônica, ou seja, de igual concentração de soluto. Então, se eu contar aqui, ó, eu mostrar essas estruturas maiores como sendo representantes do soluto, né? Soluto são as substâncias sólidas. E o solvente é a substância líquida, né? Que no caso aqui é a água, moléculas de água. Então, imagine essa molécula de água aqui, como essa bolinha azul, né? E imagine a quantidade de soluto no meio, nos dois meios, né? Meio extracelular, que é o meio 1, e o meio intracelular, que é o meio 2. Então, aqui é dentro da célula e aqui é fora da célula. Estão vendo a membrana? É como se eu tivesse pego a membrana, eu estou vendo o meio de fora da célula e o meio de dentro da célula. Se eu contar a quantidade de soluto que tem dentro da célula e com a quantidade de soluto que tem fora da célula, eu vou ver que elas são exatamente iguais. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estão vendo? Então, significa que essa célula está colocada numa solução de igual concentração de soluto, o meio intracelular
tem a mesma quantidade de soluto que o meio extracelular. Por isso, ela é colocada numa solução isotônica. Então, quando a célula é colocada numa solução isotônica, que tem a mesma concentração de soluto, dentro e fora dela, não ocorre o mecanismo de passagem de água. Ou seja, para que a água vai passar daqui para cá e dali para cá se as concentrações são exatamente a mesma, né? Então, a água só se movimenta dependendo da concentração de soluto. Agora, se eu alterar a concentração de soluto no meio extracelular em relação ao meio intracelular, olha o que é que vai acontecer. Olha aqui, vamos contar a quantidade de soluto que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, tem 7 moléculas de soluto aqui no meio extracelular e tem 1, 2, 3, 4 moléculas de soluto no meio intracelular. Então, ó, isso significa dizer que agora essa célula aqui, ela foi colocada no meio hipertônico. Hiper quer dizer muito, tônico soluto. Então, a quantidade de soluto que foi no meio aqui, essa solução aqui, ela tem muito mais soluto do que dentro da célula. Aí, o que é que a célula faz para manter o equilíbrio? Manter-se em equilíbrio, ela doa moléculas de água de dentro dela para fora dela. Então, as moléculas de água acabam passando do meio intracelular para o meio extracelular. Ora, com isso, a célula perde água, não perde? Se ela perde água, ela desidrata, né? Então, ela apresenta, se ela fica muito tempo num hipertônico, ela vai perder água, porque a água sai de dentro da célula para fora da célula. Para tentar, ela faz isso para tentar no equilíbrio. Se essa água não for esta aqui, essa célula vai morrer de hidratação, né? Porque ela perdeu água. Se ela perde água, ela precisa repor a água em um determinado tempo. Se ela não repõe água, ela morre, certo? Então, nesse caso aqui, há um movimento de água, então, osmose. Aqui não ocorre osmose. Por que não ocorre osmose? Porque as concentrações de soluto do meio intracelular e do meio extracelular são exatamente as mesmas. Agora, se eu altero a concentração do meio extracelular em relação ao meio intracelular, aí você criou um desequilíbrio. O meio está em desequilíbrio. O meio interno está desequilibrado em relação ao meio externo. Consequentemente, para buscar o equilíbrio, a célula vai perder água, né? Então, ela vai fazer com que essas moléculas de água aqui passem do sentido do meio intracelular para o meio extracelular, para regular a concentração de soluto aqui nesse meio, diluir esse soluto aqui, certo? Agora, a situação 3, né, onde você tem um aumento da concentração de soluto no meio intracelular em relação ao meio extracelular, aí eu vou observar uma situação inversa a essa aqui, ó. Vamos contar aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 moléculas de soluto no meio intracelular e no meio extracelular tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moléculas. Então, a concentração de soluto dentro da célula é muito maior do que fora da célula. Portanto, significa que essa célula foi colocada no meio hipotônico, né? O que é o meio hipotônico? É aquele que tem pouca concentração de soluto. Hipo, pouco, tônico, soluto. Então, quando tem pouca concentração de soluto, significa que essa célula foi colocada num meio que a concentração de soluto dela, de dentro dela, é maior do que a do meio que está fora dela. Então, para buscar o equilíbrio, o que é que a célula faz? Ela absorve a água do meio, ela puxa a água do meio, porque aqui tem muito soluto. Então, o soluto faz com que nessa situação aqui, a água passe do meio extracelular para o meio intracelular. E quando isso acontece, essa célula aumenta de tamanho, né? Ela fica túrgida, né? Ela fica edemaciada, ela aumenta de tamanho. Se essa condição perdurar por algum tempo ou mais, essa membrana pode não suportar a pressão da água que entra aqui.
Então, se essa concentração de soluto é muito grande em relação a essa aqui, ela vai puxar muita água. Quando ela puxa muita água, aumenta a pressão interna, concorda? É a mesma coisa que você pegar uma bexiga de água, um balão de água, e enchendo esse balão com água dentro. Bota uma mangueira ali dentro, a membrana da bexiga vai se expandindo. Vai chegar um ponto que a pressão interna vai ser tão grande que essa membrana pode não suportar, né? E ela vai estourar. A mesma coisa é encher uma bexiga, né? Encher de ar, né? Vai também criar uma pressão interna sobre a parede da membrana, da bexiga, né? E que vai chegar um ponto que ela pode não suportar e pode estourar. Mesma coisa aqui, a membrana pode fazer com que entre tanta água na célula que ela pode estourar quando ela é colocada no meio hipotônico. Então, ele faz esse mecanismo de água, de transporte de água, por um mecanismo chamado de osmose. Osmose é a passagem de água do meio intracelular para o meio extracelular ou do meio extracelular para o meio intracelular, dependendo da concentração de soluto. Certo? Então, se a concentração do soluto é igual à concentração interna, é igual à concentração externa, a osmose não ocorre. Agora, se a concentração de soluto é maior externamente do que internamente, a célula perde água para o meio. Né? Isso significa dizer que ela vai desidratar. E se a concentração interna de soluto é maior dentro da célula do que fora da célula, ela ganha água. Né? A água passa para dentro da célula, podendo levar a uma condição de turgidez, né, e ruptura da membrana. Então, essas duas situações aqui, elas não podem perdurar por muito tempo, porque se ela perdura por muito tempo, vai causar alteração no funcionamento da célula. Então, a célula tem que estar buscando o quê? Está no meio isotônico. O meio isotônico é aquele meio em que ela está mais confortável possível. Né? Então, com isso, a sua regulação se mantém em equilíbrio, né? Ela está num meio onde ela tem concentrações de soluto igual à concentração externa do meio. Então, ela está em equilíbrio, esse meio está em equilíbrio. É isso que o organismo busca, né? Sempre o equilíbrio. Quando o equilíbrio é quebrado, ele precisa fazer algumas coisas para que ele seja restabelecido, esse equilíbrio. Certo? Deu para entender?